Louva ao Senhor pela vida dela. Vamos ser edificados aqui através dessa mulher de Deus. Amado Deus, eterno e bondoso Pai, ó Deus, abre a porta da palavra uma vez mais, Senhor, aqui nessa manhã. Ó Deus, a tua filha, Senhor, seja um instrumento poderoso, Senhor amado, para edificar, vivificar as nossas vidas. Usa a tua filha com poder e graça nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a tua Bíblia, abre ela aí, por gentileza. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 6. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 6. Obrigada. Quero louvar a Deus por essa oportunidade e para dizer que recebi muito. Que culto especial. Eu precisava estar aqui nessa manhã. Quero louvar a Deus pela vida da minha amiga, pastora Josi. Obrigada, amiga, pelo seu carinho, pelo seu convite. É sempre muito bom estar perto de você. Eu vim conversando com a Carol, a gente veio dizendo quanto você é especial, o quanto você é diferente. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Vocês estão muito bem de pastora. Vocês estão bem servidas. É uma honra estar aqui. Obrigado. Estenda aí minha gratidão ao pastor. Ele deve estar. A honra de estar ministrando mais uma vez aqui. Você achou aí? Capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. De novo. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Só esse versículo. Esse livro de Ruth é um livro bastante conhecido. Eu sou apaixonada por esse livro. É um livro pequeno, mas é um livro muito precioso que traz para nós grandes lições. Eu confesso para vocês que eu até tenho uma outra mensagem que fala exatamente de Ruth, mas o que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para ministrar sobre a sua vida, e é uma palavra bem objetiva, é sobre Noemi. E eu já quero começar profetizando que Deus hoje veio com uma boa notícia até a sua Moabe. Aí eu vou dizer de novo, Deus veio hoje com uma boa notícia na sua Moabe. E você vai voltar para Belém para viver os melhores dias da sua vida. Oh, aleluia. Esse versículo que nós acabamos de ler está inserido aqui no primeiro capítulo do livro de Ruth, que conta a história de uma família. E resumidamente, antes de liberar a palavra, vou voltar um pouquinho na história com você. No primeiro versículo diz que sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por causa dessa fome, um homem decidiu sair da sua terra, decidiu sair da geografia em que ele morava, decidiu reunir a sua família com a expectativa de mudar, com a expectativa de fugir daquilo que ele estava vivendo. Interessante é que em nenhum momento Deus deu ordem para esse homem chamado Elimeleque sair de Belém. Em nenhum momento Deus deu ordem para Elimeleque reunir a sua família, porque a Bíblia diz que ele era casado com uma mulher chamada Noemi e tinha 2 filhos, um chamado Malom e outro Quilion. Elimeleque decidiu, pelo seu coração, sair de Belém, porque Belém estava enfrentando um tempo de dificuldade, um tempo de fome. Mas Belém significa casa de pão. É casa de pão, mas estava sem pão. Estava sem pão, mas ainda tinha uma promessa. Estava sem pão, mas ainda tinha uma palavra. E Elimeleque precisava entender isso. E o Espírito Santo de Deus ministrava ao meu coração que assim como esse Elimeleque,
existem muitos outros, fugindo da casa do pão por um momento de dificuldade, tentando resolver as coisas conforme a sua força, conforme o teu coração. E eu já quero liberar algo aqui sobre a sua vida. Se Deus não te deu ordem, permaneça no lugar aonde Ele te colocou. Se Deus não deu ordem, não saia de Belém. Irmã Luciana, mas está faltando pão. Está faltando pão, mas você ainda tem uma palavra. Irmã Luciana, está faltando provisão. Está faltando provisão, mas você ainda tem uma promessa. Permaneça no lugar aonde Deus te colocou. A Bíblia diz que Elimeleque reúne a sua família, sai de Belém e vai em direção aos campos de Moabe. Como eu disse para você, Elimeleque trocou Belém por Moabe por causa de um tempo difícil. E infelizmente, minha amiga, tem muitos Elimeleques fazendo isso. Mudando de geografia sem a direção de Deus. Mudando a direção sem perguntar a Deus. Elimeleque é o tipo de pessoa que se ilude com a realidade dos outros e acha que pode se encaixar no tempo e na geografia que os outros estão vivendo. Elimeleque é o tipo de pessoa que não suporta o processo de um tempo difícil e ainda coloca toda a sua família em risco. Para esse Elimeleque, a consequência da Bíblia vai dizer que quando ele chega em Moabe, ele morre. Fica sozinha Noemi com seus 2 filhos. A consequência para esse Elimeleque foi de morte física. Mas tem muitos Elimeleques morrendo espiritualmente. Por quê? Porque mudou de geografia. Porque saiu da direção de Deus. Então eu vou dizer mais uma vez, não saia da direção de Deus. Esse tempo difícil vai passar. Esse deserto vai acabar. Eu sei que você quer fazer alguma coisa, eu sei que você quer agir, eu sei que você não suporta ficar parada, mas se Deus não te deu ordem, permaneça no lugar onde você está, porque quem vai fazer, quem vai mudar a história não é você, é o Deus a quem você serve. Elimeleque morre e fica sozinha Noemi. A Bíblia diz que os filhos de Noemi vão casar com mulheres moabitas, com mulheres daquele povo. Uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. A Bíblia diz que eles vão viver ali aproximadamente 10 anos e também vão morrer. Ficou boa? Senão a gente faz outra pose. A Bíblia diz que eles vão viver ali aproximadamente 10 anos e vão morrer. E agora, ao invés de ficar só Noemi viúva, vai ficar também as suas noras. 3 viúvas, vivendo uma situação complicada, vivendo uma situação difícil. Só que a Bíblia é tão maravilhosa, que o versículo 6, a qual a gente leu, diz que... Consegue projetar para mim aqui de novo o versículo 6? O versículo 6 que a gente leu, vai dizer... Então se levantou ela com as suas noras dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aqui eu quero começar a ministrar sobre a sua vida. A Bíblia diz que Noemi estava nos campos de Moabe, junto com as suas 2 noras. Noemi estava vivendo a pior fase da sua vida. Noemi estava vivendo a pior fase da sua história, quando de repente ela ouviu a notícia de que Deus tinha abençoado o seu povo novamente, dando-lhe pão. A Bíblia diz que a notícia chegou para Noemi em terra estranha. Por que, irmã Luciana, que a Bíblia está dizendo que a notícia chegou para Noemi em terra estranha? Eu te digo. Porque Noemi estava em terra estranha, mas a terra estranha não estava em Noemi. Foi por isso que Deus deu a chance a ela de voltar para Belém. Porque tem gente, sabe, minha amiga, que vai para Moabe. Vai para Moabe com as 2 pernas.
vai para Moabe dançando, vai para Moabe achando que está fazendo um bom negócio, vai para Moabe empolgado, e até convida as pessoas para ir para Moabe com ele. Só que por outro lado, tem gente que vai para Moabe, mas vai levado por uma situação, vai levado por um diagnóstico médico, vai levado por uma crise financeira, vai levado por uma crise conjugal. E a Bíblia está dizendo para mim, para você, que chegou uma notícia para Noemi. E essa notícia chegou para Noemi, essa notícia boa, porque Noemi foi levada para Moabe. A Bíblia deixa claro que a decisão de ir para Moabe foi de Elimeleque. Como ela precisava acompanhar o seu marido e a sua família, ela foi. Ou seja, ela foi levada para essa terra estranha. Ela foi levada para esse tempo difícil. Só que quem é levado para um tempo difícil, levado para uma Moabe, quando permanece com a pureza no coração, quando permanece dando testemunho, Deus envia mensageiro dando boa notícia para tirar ela dessa Moabe. A Bíblia diz que Noemi ouve a notícia e ela diz para suas noras: eu vou voltar porque eu ouvi dizer que Deus abençoou a minha terra dando novamente pão. Noemi é o tipo de pessoa que Deus pode contar com ela, mesmo quando ela está passando uma temporada em Moabe. Noemi é o tipo de pessoa que Deus usa para resgatar, porque Ele sabe que ela não vai se perder. Noemi é o tipo de pessoa que Deus usa para marcar história. Noemi estava vivendo o pior momento da sua vida, e mesmo assim, ela estava fazendo discípula. Explica isso melhor, eu vou dizer para você. Noemi estava vivendo um tempo muito difícil, mas ela estava apresentando Deus para alguém. A prova disso é que ela estava nos campos de Moabe. Quando ela ouve a notícia de que Deus estava abençoando a sua terra, imediatamente ela chama suas duas noras, Orfa e Ruth, e diz: eu vou voltar, e eu estou liberando vocês. Vocês podem voltar para a casa dos seus pais. Pode voltar, eu estou liberando vocês, porque eu não tenho nada para oferecer. A Bíblia diz que as duas vão chorar e vão dizer: não, nós vamos contigo. Agora responde aqui para mim. Se Noemi não desse testemunho, se Noemi fosse uma pessoa chata, alguém ia querer acompanhar ela? Na primeira oportunidade elas iam, vou para a casa do meu pai, vou para a casa da minha mãe, vou voltar para o meio da minha família. Só que Noemi estava vivendo o pior momento da sua vida. Noemi estava enfrentando a pior fase da sua história, e mesmo assim ela estava produzindo, e mesmo assim ela estava dando fruto, e a maior prova disso é que as suas noras vão decidir ir com ela para Belém. O texto diz que elas vão começar uma empreitada rumo a Belém de Judá, só que ela vai ficar inquieta, e ela vai dizer assim: não, está errado, volta para a casa dos seus pais, eu não tenho nada a oferecer, eu não posso gerar mais filho, eu não sou casada, volta. A Bíblia diz então que agora uma decide voltar. A Bíblia diz que Orfa beija a tua sogra, se despede e volta. Vendo o comportamento de Orfa, Ruth agora está observando tudo, e Noemi vai virar para ela e vai dizer: Ruth, faz igual a sua cunhada, pode voltar para a casa dos seus pais. Só que a Bíblia vai dizer que Ruth vai virar para Noemi e vai dizer: para de insistir para que eu te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Sabe por quê, Noemi? Eu não vou voltar, não é porque eu sou melhor do que Orfa, não é porque eu sou mais bonitinha, não tem nada a ver com isso. O segredo está aqui. Noemi, o teu Deus também é o meu Deus. Sabe o que Ruth está dizendo para Noemi? Noemi, eu andei do seu lado na pior fase da sua vida. Eu vi você enfrentar a dor do luto, de perder o marido.
Eu vi você enterrar os seus filhos, mas ainda assim, eu percebo que você é diferente. Ainda assim, eu quero caminhar contigo. Eu sei que Belém para mim vai ser uma terra estranha. Eu vou estar longe da minha família. Mesmo assim, eu quero ir contigo, porque você carrega algo diferente. A Bíblia diz que Noemi volta para Belém, mas ela não volta sozinha. Ela volta para Belém com Ruth. Por quê? Porque mesmo vivendo um tempo em Moabe, Noemi estava fazendo discipular. E eu quero liberar algo aqui sobre a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação da sua casa, mas eu vim aqui dizer para você: ei, o Senhor está contando com você nessa Moabe. O Senhor está contando com o teu testemunho. O Senhor está contando com o teu comportamento. Eu sei que é difícil dar testemunho vivendo no vale. Eu sei que é difícil dar testemunho passando nos processos que a vida nos apresenta. Mas Noemi está me ensinando e te ensinando que é possível sim dar bom testemunho em Moabe. Noemi está me ensinando e te ensinando que é possível não se contaminar em Moabe. Talvez você está aqui e você foi levada para Moabe, assim como Noemi, por causa de um diagnóstico médico, por causa de um comportamento de um filho, por causa de um marido, por causa de uma situação financeira. Eu não sei, mas a mensagem que Deus me trouxe aqui para liberar sobre a sua vida é: Ele está sondando o teu coração nessa Moabe. E assim como Ele mandou um mensageiro contar a boa nova para Noemi, para que ela pudesse voltar para Belém, Ele me trouxe aqui com a mensagem também para dizer para você: tem boa notícia chegando nessa Moabe, e o Senhor está te autorizando a voltar para Belém. Sabe por quê? Porque o diabo fez de tudo. Ele disse que você ia morrer nessa Moabe que você está vivendo. Ele disse que você ia ser envergonhada nessa Moabe que você está vivendo. Só que o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: você não foi gerada para viver e nem para morrer em Moabe. Você foi gerada para viver em Belém. Você foi gerada para viver na casa do pão, na terra da promessa. E Ele me autoriza a liberar isso sobre a sua vida e dizer: ei, chegou um novo tempo. Inaugura hoje uma nova temporada para você. O Senhor te convida a voltar para Belém. O Senhor te convida a voltar, porque ainda tem muito para você viver. O diabo vai ter que bater em retirada, porque você foi gerada para viver em Belém. Por isso a notícia é: finda hoje a tua temporada em Moabe e começa hoje a tua volta para Belém, para desfrutar dos melhores dias da sua vida. O diabo até pensou que você ia morrer nessa Moabe. O diabo até pensou que a tua família ia acabar nessa Moabe, que os teus sonhos iam acabar nessa Moabe. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: porque você não parou, porque você não desistiu, porque você continuou servindo ao reino com excelência. A notícia chega aí para você, e o Senhor está dizendo: pode se ajeitar, pode levantar acampamento, pode dizer para o mundo espiritual ouvir: chega de Moabe, eu estou voltando para Belém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você recebe, levanta aí e declara isso para o mundo espiritual ouvir isso. Só se você acredita, só se você tem fé, só se você crê que essa mensagem foi para você. Diga aí: chega, chega, chega. Finda hoje a minha temporada nessa Moabe. Eu estou voltando
Você acredita nisso? Então aplaude e glorifique ao nome do Senhor. Amiga, obrigada.